Enquanto ele faz isso, eu gostaria de convidar os irmãos a fechar os olhos, assim como estão, para pedir mais uma vez a bênção do Senhor sobre esse estudo. Bondoso Jesus, nos achegamos a Ti, reconhecendo que somos dependentes de Ti completamente. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possa guiar o nosso estudo, para que os nossos olhos possam ser abertos, para que a Tua igreja possa ser desperta, e qualquer pessoa que vier depois assistir, Senhor Jesus, que ela também possa ser acordada para o que está acontecendo em nossos dias. Em nome de Jesus, amém. O título do nosso sermão não, né, da nossa mini semana de oração, é o engano dos últimos dias, dentro e fora da igreja. Então, a gente vai abordar vários temas. Então, hoje vai ser sobre os enganos de Satanás, lá fora, mas também tem uma implicação também no nosso contexto. Amanhã nós vamos estudar sobre milagres, e no domingo vai ser uma ênfase sobre o espiritualismo, tá? Dentro da nossa igreja, eu vou trazer alguns livros onde já contém essas coisas, e muitas vezes passa por nós desapercebidos. Tá, Mateus 24, do 23 a 24. Eu vou ler aqui de novo, só para a gente entrar no contexto. Diz assim: então, se algum homem vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas que, se possível for, enganaria até os eleitos. Agora vamos lá para Apocalipse 16, 13. Vou lendo aqui para ficar mais fácil, mas eu gostaria que vocês também pudessem acompanhar comigo. Apocalipse 16, 13. Diz assim: e eu vi 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, saírem da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta. Porque eles são espíritos de demônios, operando milagres, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para reuni-los para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. E aí agora vamos para Apocalipse 18, 3. 18, 3, diz assim: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra cometeram fornicação com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram pela abundância de suas iguarias. Eu gostaria de ler Apocalipse 13, 13, também. Diz assim: e ele faz grandes maravilhas, a ponto de fazer fogo descer do céu sobre toda a terra à vista dos homens, e engana aqueles que habitam na terra por meio daqueles milagres que tinha poder de fazer à vista da besta, dizendo para aqueles que habitam na terra que eles fizessem uma imagem para a besta, que tinha sido ferida pela espada e vivera. Então, eu trouxe alguns versículos falando do contexto dos últimos dias, principalmente aqui em Mateus, vai falar que, se possível, né, Satanás, ele enganaria até os próprios eleitos. E dentro do nosso contexto agora cristão, muitas pessoas acham que o diabo ele não existe mais, inclusive dentro do nosso contexto adventista do sétimo dia. A gente subestima as obras que o inimigo tem feito, que os anjos caídos têm feito, porque a gente não vê as manifestações dele como acontecia antigamente, e na época de Cristo, né, que houve manifestações onde Satanás ele se manifestou de uma forma grandiosa, e Ellen White fala que isso ia acontecer novamente perto de Jesus voltar. Só que aí tem um grande engano. Ele não vai mais se manifestar como daquela forma. E às vezes a gente não estuda sobre isso e por isso nós estamos sendo enganados. Como é que Satanás vai se manifestar nos nossos dias? Hoje ele vai tentar
se fazer parecer como Deus. Ele vai se apresentar a nós como um anjo de luz. Ele vai se apresentar ao mundo como um anjo de luz, como um Cristo, um falso Cristo. E às vezes a gente tem na nossa concepção que aonde Satanás ele se manifesta é só quando uma pessoa está possuída, como ela está... Isso também acontece, mas nos nossos dias não é isso que prevalece. E muitas vezes as manifestações que a gente vê, isso é muito comum em igrejas pentecostais, não é aqui uma crítica, eu só estou relatando o que acontece. As pessoas, na verdade, muitas vezes elas não são nem possuídas. Aquilo lá são emoções que são trabalhadas, onde cai todo mundo, aquela coisa toda, e nem sempre são possessões. Então, é trabalhada a emoção das pessoas, mesmo porque não é do interesse de Satanás se manifestar dessa forma nos nossos dias. A gente vai ler aqui o primeiro slide, tá no... Pode passar, não? O primeiro. Ele não tá passando. Vocês estão vendo a tela, né? O título tá aí, mas ele não tá conseguindo passar. Então, eu vou ter que ler no... Deixa eu ver se eu consigo ler aqui no computador. Eu gostaria... Foi. Deixa eu colocar o óculos para ler, que senão eu não consigo. Diz assim, ó. Eu vou ler aqui no computador, porque tem uma tela aqui me atrapalhando. Peraí, deixa eu ver se eu... consegui. Não consegui. Pouca inimizade há contra Satanás e suas obras, porque há tão grande ignorância. Peraí, porque há tão grande ignorância a respeito de seu poder e maldade, e da grande extensão de sua luta contra Cristo e sua igreja. Multidões estão iludidas neste ponto. Multidões estão iludidas nesse ponto, vamos nos incluir também. Não sabem que seu inimigo é um poderoso general que domina a mente dos anjos maus e que, com planos bem elaborados e hábeis artifícios, está a guerrear contra Cristo para impedir a salvação das almas. Tira a setinha, por favor. Entre os professos cristãos e mesmo entre os ministros do Evangelho, raramente se ouve uma referência a Satanás, exceto talvez uma menção ocasional do púlpito. Não tomam em consideração as evidências de suas atividades e êxito contínuos, negligenciam os muitos avisos contra os seus ardis, parecem ignorar-lhe a própria existência. Então, se a gente for ver hoje nos nossos dias, no púlpito, pouco se fala sobre os enganos de Satanás, pouquíssimo se fala. E muitas vezes, quando algumas pessoas elas vão dar ênfase nesse tipo de assunto, as pessoas elas não querem ouvir, e muitas delas ainda falam que isso é teoria da conspiração. Quando você vai desmascarando como Satanás tem agido nos últimos dias, as pessoas, elas... Então, isso é um propósito de Satanás, ele faz isso de propósito. No próximo slide... Não está ainda. Espera aí, que vai dar certo. Ele foi... Tem hora que ele vai, tem hora que ele não vai, mas vocês fiquem aí em oração. Mas foi. Enquanto os homens se acham em ignorância quanto aos seus estratagemas, este vigilante adversário se põe em seu caminho a cada momento, intromete-se em cada compartimento do lar, em toda a rua de nossas cidades, nas igrejas, nos conselhos nacionais, nos tribunais de justiça, confundindo, enganando, seduzindo, arruinando por toda a parte a alma e o corpo de homens, mulheres e crianças, desmembrando famílias, semeando ódios, rivalidade, contenda, sedição, assassínio. E o mundo cristão parece olhar estas coisas como se Deus as estivesse designado e elas devessem existir. Então, aqui, olha, um ponto que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Ele está enganando, seduzindo, arruinando por toda a parte. Aqui, alma e o corpo de homens. Então, o corpo de homens. Então, às vezes a gente pensa assim, não,
como que Satanás vai atingir, de certa forma, o meu corpo? E a gente é tão iludido nessas questões, principalmente nós que deveríamos ser os primeiros a dar esse tipo de alerta ao mundo, nós estamos sendo embalados nesse sono. Estamos iguais às pessoas lá fora. Nós é que deveríamos estar alertando a elas dos enganos que Satanás tem colocado no mundo. O próximo texto, só para a gente não atrasar aqui. Não, pula esse, é o próximo. Aqui. Ninguém se acha em maior perigo da influência dos espíritos maus do que aqueles que, apesar dos testemunhos diretos e amplos das Escrituras, negam a existência e a operação do diabo e de seus anjos. Aí você pode falar, Vânia, mas eu não nego. Eu acredito que Satanás e seus anjos eles existem. Mas você está sendo absorvida pelos erros deles? Vocês estão sendo absorvidos por aquilo que Satanás tem apresentado ao mundo? Não basta você acreditar. Se você nega pelas suas obras aquilo que você está fazendo, se você nega essa operação, você está indo contra aquilo que Deus já deixou revelado para nós. E a gente vai ver isso mais para frente. Como é que a gente nega? Não basta você falar que acredita nessa operação. A sua vida tem que testificar que você está ciente das obras de Satanás e que você não aceita as obras de Satanás. Nós temos que ser como Cristo, quando foi tentado, né? E também depois, quando eles tiveram não sei se foi em Mateus, quando Cristo fala, aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem de mim, né? Ele não tem, ou seja, Cristo não tinha nada na vida dele que desse motivo para que Satanás pudesse atuar, e assim deve ser conosco também. O próximo texto. Enquanto estivermos em ignorância no que respeita a seus ardis, têm eles vantagem quase inconcebível. Muitos dão atenção às suas sugestões, supondo, entretanto, estar seguindo os ditames de sua própria sabedoria. É por isto que, aproximando-nos do final do tempo, quando Satanás deverá trabalhar com o máximo poder para enganar e destruir, é sua política ocultar-se a si mesmo. Espalha ele por toda a parte a crença de que não existe e o agir às escondidas. Espalha-se por toda a parte a crença de que não existe e o agir às escondidas. Então, hoje, o que é falado para nós hoje? Hoje as pessoas, elas falam para nós que o mal não é que ele é Satanás, é algo que está dentro de você. São as escolhas erradas que você faz, que você precisa que o ser humano, ele é dividido em duas partes, entre o bom e o ruim, a luz e as trevas, a energia positiva e a negativa. Mas Satanás mesmo, quando você vai falar Satanás não existe. Então foi propósito dele, de uns 200 anos para cá, Satanás ele se ocultou. E tem uma coisa interessante que é relatada no livro O Grande Conflito, e também do Enganados pela Nova Era, do Will Barron, onde ele fala que muitos dos nossos pais, e vocês podem até confirmar isso, eles eram muito supersticiosos. Tem pessoas que não aceitam que você deixa o chinelo virado para baixo, ou deixa vassoura atrás da porta, ou se o gato preto cruzar, hoje até menos, mas os nossos antepassados eram assim. Ou se um gato preto cruzar era sinal de azar, se você quebrasse o seu espelho, se você passasse embaixo de uma escada. Só que antigamente, quando isso acontecia, Satanás realmente trazia algum mal para essa pessoa. Então eles tinham pavor. Eu mesmo tinha uma amiga, e se ela visse o chinelo virado, ela corria lá e falava, isso é adventista, ela corria lá e falava, não deixa assim, porque... Na época, ela falava, minha mãe não deixava a gente fazer isso, porque traz coisa ruim para dentro de casa. Então, assim, hoje, Satanás, se você deixar o chinelo virado, a vassoura atrás da porta, passar embaixo de uma escada, hoje não acontece nada. Por que não acontece nada? Porque a intenção de Satanás, ele se esconder. Só que o ele se esconder não quer dizer que ele não está agindo. Pode passar aqui o próximo texto. Entre as mais bem-sucedidas atividades do grande enganador, encontra-se os capciosos ensinos e maravilhas mentirosas do espiritismo, disfarçado em anjo de luz.
estende ele suas redes onde menos se espera. A gente vai estudar, aprofundar isso aqui domingo, mas hoje a gente pode aprofundar no sentido de como ele tem feito isso lá fora. Pode passar o próximo? Aqui eu vou entrar num... Agora a gente vai trazer vários enganos que têm acontecido, e aqui é um dos pontos onde nós cristãos bebemos dessa fonte, infelizmente. Eu gostaria muito de dizer que isso não é realidade entre o povo de Deus, mas é realidade, sim, entre o povo de Deus, e nós estamos participando desses enganos de Satanás. Então, ali falou onde menos se espera, e a gente vai ver aqui aonde isso também está dentro dos nossos lares. O antigo sistema de magia, na realidade, o mesmo agora conhecido como moderno espiritismo. Satanás está encontrando acesso a milhares de mentes por apresentar-se sob o disfarce de amigos já falecidos. Atos dos Apóstolos 1:52. Não, Vânia, mas eu não acredito em vida após a morte. Então, passa o próximo slide, vamos ver se você não está bebendo dessa fonte. Aqui está uma imagem daqui do centro administrativo da Disney. Como vocês podem observar, o que tem ali? Um chapéu de bruxa. E a Disney hoje, ela está dentro dos nossos lares. Ela não precisa nem pedir permissão, porque nós mesmos colocamos esse tipo de conteúdo dentro dos nossos lares. Achamos bonitinho, achamos engraçadinho. Os nossos filhos estão consumindo esse tipo de conteúdo e praticamente todos os filmes, todos os desenhos, sempre tem alguma coisa que é contrária à palavra de Deus. Só que nesses últimos dias, o que tem acontecido em relação à Disney? Antes era muito mais velado, mas hoje está sendo explícito a questão da vida após a morte. E tem até um filme que saiu no ano de 2020, se não me engano, chama Soul, que é a história de um músico fracassado, onde quando ele tem a oportunidade de ser famoso, ele morre. E ele morre, vai para o céu, aí tem várias etapas lá no céu, tem a pré-vida, onde almas são preparadas para encarnarem aqui na Terra, é de uma forma engraçada. E dentro desse contexto de filme, tem a técnica de visualização, que é a meditação contemplativa, que nós vamos observar muito mais no domingo também, mas estou dando uma pincelada aqui para vocês. E nós estamos consumindo esse tipo de conteúdo. Nossos filhos estão assistindo esse tipo de conteúdo. E o que você está fazendo ao assistir esse tipo de conteúdo? Você está abrindo uma porta para Satanás. Muitas vezes seu filho ele não vai ficar possesso ao assistir um filme dele, ao assistir um filme desse, mas na adolescência dele, ele vai virar as costas para Deus. Ele vai poder aceitar muito mais fácil os enganos de Satanás. E quem é que está preparando os filhos para receber esse tipo de engano? Os pais. É os pais, porque é os pais que ligam a televisão, é os pais que permitem acesso ao YouTube, são os pais que dão o celular. Então, aí você fala, não, Vânia, isso não tem nada a ver. Realmente, se não tem nada a ver para você, Satanás está bem contente, porque você está caindo nos enganos dele para esses últimos dias. Da mesma forma como nós temos a palavra de Deus, para Deus preparar um povo. Lembre-se disso. Satanás, ele prepara também uma geração através de Hollywood. Tem uma pessoa que levantou a mão, não sei se você queria comentar alguma coisa, ou se o meu áudio não está saindo, vocês vão me sinalizando. Tá? Então, isso é um ponto muito importante, e infelizmente, isso tem entrado na nossa igreja de uma forma, assim, avassaladora, e hoje ainda nós temos algo agravante, que esses filmes estão envolvidos também em feitiçaria. E nós temos hoje uma geração de jovens, de adolescentes, que querem se envolver com o ocultismo. Aí você fala para mim, Vânia, não tem nada a ver, queridos? Tem tudo a ver. Nós tivemos o filme aí, Harry Potter. Hoje, quantos adolescentes, eu mesmo conheço da minha igreja, que sim, hoje estão envolvidos com feitiçaria.
Teve uma pessoa conhecida minha que casou-se com uma moça que ela é cartomante, ela é feiticeira, ela é bruxa, e ela coloca isso no perfil dela como se fosse a coisa mais normal. E nós éramos para ser o povo que estaríamos dando essa mensagem para eles não aceitarem esse tipo de coisa. Pode ser algo que eu estou falando aqui que ele é até repetitivo, porque vocês já conhecem. Mas se nós, como povo de Deus, conhecemos, por que é que estamos continuando a consumir esse tipo de conteúdo? Satanás, ele não está brincando. E ele tem um plano para cada criança aqui nessa terra. Ele tem um propósito para o seu filho. Então, você esteja atento e não entregue o seu filho de mãos beijadas nas mãos de Satanás. Assim como o povo de Israel fez também ao entregar os seus filhos para sacrifício a Moloque. Hoje você também entrega os seus filhos para Satanás, apesar dele não estar sendo morto fisicamente, mas o seu filho está sendo morto espiritualmente. Ou seja, você está ajudando o seu filho a escolher o caminho da morte eterna. Isso é muito grave no nosso meio, principalmente porque hoje nós temos a questão de celular, do tablet, e ainda vem um agravante a mais, que é a inteligência artificial, que ela tem um propósito também aqui na questão dos enganos dos últimos dias, e ela tem um propósito, porque lembre-se, a disputa é pela nossa mente. Eu gostaria que vocês, o controle da nossa mente, no Efésios 5:11, vocês acompanhassem aqui comigo, para a gente ficar bem claro, certeza, o que Deus pensa quando a gente participa desse tipo de coisa que ele já falou lá atrás também. Efésios 5:11. Peraí que eu estou virando aqui na... Se alguém antes de mim achar, pode ler. Diz assim: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Amém. Obrigada, irmã. Então, nós não podemos, queridos, participar. E tem mais um agravante. Quando a gente participa de filmes que têm espiritismo, você, como antes, lembra que as pessoas elas iam em centros espíritas para receber a comunicação com os mortos através da mesa branca? Quando você assiste e coloca dentro da sua casa, você participa de uma sessão espírita. O seu filho participa de uma sessão espírita. E às vezes você não está nem consciente disso que está acontecendo. Então isso aqui é muito sério, muito grave, e às vezes a gente passa desapercebido. Então assim, eu posso enumerar vários filmes, tem a Frozen, que a gente, ai, que bonitinho. Aí nós temos pessoas adventistas do sétimo dia, eu falo isso com muita tristeza no meu coração, onde vão fazer aniversários com temas da Disney. Tem pessoas que programam, que usam o seu dinheiro, que gastam o seu dinheiro, porque o seu sonho é conhecer a Disney, ir num parque de diversão. E eu não sei se vocês sabem, mas tá acontecendo um processo nos Estados Unidos, aonde crianças eram raptadas, aonde crianças eram abusadas dentro desses parques, porque são muitas crianças. Esse processo ficou escondido, mas agora está vindo à tona. Lá nos Estados Unidos estão muitas famílias denunciando, e muitas dessas crianças, querida, elas vão fazer parte de rituais, elas vão para sacrifícios, e quem foi que levou essas crianças lá? Foram os pais, porque elas não vão sozinhas. Como que uma pessoa que é cristã, agora eu coloco isso para o cristão, como que uma pessoa que é cristã deseja ter um sonho para ir na Disney? Então, assim, é para você refletir, para você pensar. Se você foi, peça perdão ao Senhor, porque Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Mas mesmo a nossa ignorância não é desculpa para o pecado. Então nós temos que nos atentar. Satanás, ele não está brincando de ser diabo, mas nós estamos brincando de sermos cristãos. O próximo slide. Aqui, outra coisa que tem no mundo aí fora, queridos. Vocês devem estar ouvindo falar sobre isso também. Quantos já ouviram falar isso aqui da EQM, que é a experiência de quase morte? E aqui eu trouxe até um texto aqui, eu procurei no Google. Olha o que eles dizem aqui, ó.
A experiência de quase morte é um fenômeno que, para o Espiritismo, comprova a imortalidade da alma e a existência de uma vida após a morte. Segundo o Espiritismo, o espírito é a essência de quem somos e continua vivo, mesmo após a morte do corpo. A EQM é um exemplo disso, pois o espírito sai do corpo para outra dimensão, o além. Aí aqui tem algumas características comuns das EQMs, né, das experiências de quase morte. Sensação de paz, ouvir o anúncio da própria morte, ver um túnel, sentir estar fora do corpo, encontrar-se com os seres não físicos, encontro com entes queridos falecidos e sensação de flutuação. Esse aqui, o encontro de entes queridos falecidos, isso aqui é praticamente 100% das pessoas que tiveram uma experiência de quase morte, elas encontraram com alguém que já tinha morrido da família. E tem experiências até de crianças. Eu falo isso porque tem uma psicóloga, uma doutora, que ela pesquisou as pessoas aqui no Brasil, 350 pessoas que tiveram essa experiência de quase morte, e todas elas tiveram encontro com pessoas falecidas. Aí você pode pensar que isso não é um engano tremendo. Porque o que ela chegou à conclusão, o que uma experiência de quase morte pode fazer, queridos? Ela muda as suas convicções. Ou seja, se era uma pessoa que ela não acreditava em Deus e ela tem essa experiência de quase morte, ela sai de lá com um novo propósito de vida. Nós tivemos um caso agora recente, que é a esposa do Rodrigo Faro, não sei quantas pessoas acompanharam isso, a Vera Faro, ela foi fazer uma cirurgia, ela descobriu que ela tinha um câncer grave e foi fazer uma cirurgia que era para ser 3 horas, e a cirurgia dela durou 8 horas. E quando ela sai da cirurgia, a primeira mensagem que ela manda para o esposo é: emocionada, eu vi ele é lindo, ele ficou comigo, ele disse que minha vida vai mudar, e hoje ela se considera uma nova pessoa, os propósitos de vida dela foram totalmente mudados. Ela dá até um exemplo, que antes ela se preocupava com o corpo, de ter um corpo bonito, de colocar um biquíni, de ter umas coxas bonitas, e hoje ela fala que nada disso mais é importante. O importante para ela é a família e Deus. Ela está errada? Se é importante a família e Deus, ela não está errada. Mas isso é um engano. Mas quem apareceu para ela? Ela viu, ela fala assim, eu vi esse ser, e ele é lindo. Ela viu Jesus. Agora, quem é que apareceu para ela? Será que é Jesus mesmo? E às vezes a gente fala assim, não, Vânia, isso não vai ter importância. Queridos, isso vai ser um divisor de águas. Muitas pessoas estão tendo essas experiências de quase morte. E cada vez mais. Por que estão tendo cada vez mais? Porque Satanás, ele sabe que pouco tempo lhe resta. E a gente vai ver que no mundo a experiência de quase morte e dentro da igreja. Qual é o tipo de experiência que também está mudando as nossas convicções dentro do adventismo? E a gente vai ver que tem algo associado à experiência de quase morte, que muitas vezes a gente não dá importância, e a gente vai perceber que, se você for estudar, as experiências de quase morte, ela é acontecida dentro de qual ambiente? Dentro de um ambiente hospitalar. E dentro de um ambiente hospitalar, o que é que esses pacientes tomam? Principalmente numa anestesia. São drogas que mexem com o quê? Com a sua mente, com o seu cérebro. Então, de alguma forma, queridos, Satanás tem acesso à mente das pessoas através das drogas. E isso vai ficar mais evidente, porque nós temos uma agenda avançando na questão do avanço das drogas. Eu vou trazer aqui para vocês a reportagem, a matéria, para vocês acompanharem. Pode passar o slide. Tá, aqui a gente também tem. Isso acontece, esse engano é lá fora e é aqui dentro. Esse aqui é um psicólogo, ele é psicólogo, psicanalista, psicoterapeuta, né, e psiquiatra. Carl Jung, né, porque ele já faleceu, mas ele deixou um legado tremendo, e aqui eu quero colocar um ponto para vocês. Cuidado com a ajuda psicológica que você busca. Principalmente você que é cristão. Isso pode transformar a sua vida para o mal. Porque uma mente, quando ela age sobre outra mente, mas quando ela usa
um poder que é de Satanás, isso tem implicações na sua vida que a gente não tem nem noção. Da mesma forma como uma mente que é usada por Deus e tem influência sobre outra mente, isso também tem uma influência para o bem, para a salvação. Então, o que eu gostaria de ressaltar dele? Ele trouxe aqui a psicoterapia, que é uma forma de você tratar hoje pacientes, que é com a técnica de visualização. Aí eu vou dar um exemplo para você, vamos supor que eu tenho um trauma de infância. Então, agora, quando eles vão usar essa técnica, eu vou fechar os meus olhos e eu vou me imaginar nessa cena lá na infância. Alguns chamam até de regressão. Então, você vai voltar àquela cena para você saber enfrentar isso, queridos. Isso é espiritualismo. Isso não provém de Deus. E no livro dele, ele relata que quando ele estava fazendo essa técnica, porque ele desenvolveu essa técnica também, claro que não é dele, né? São de outras fontes. Ele teve muitas experiências místicas. Então, isso já está escrito lá, que ele teve experiências místicas. Ele vai falar de onde isso vem. Como que nós vamos estudar uma pessoa dessa? Como que nós vamos extrair algo bom disso? Então, assim, hoje não há segurança para nós estudarmos psicologia, fazermos psiquiatria não, né, mas é envolvido, mas a psicoterapia. Hoje, quanto de pessoas são psicanalistas? É a palavra que eu gostaria de falar. Psicanálise. Isso é um engodo. É um engodo. Nós temos muitas orientações, nós podemos ser conselheiros cristãos. Nós temos a Bíblia, nós temos o Espírito de profecia, nós temos à nossa disposição o Espírito Santo. Como que agora nós vamos usar ferramentas, e esse tipo de ferramenta é um diferencial, porque ao você fazer psicanálise, você tem acesso à mente acesso à mente do paciente. Mas não é só você. Satanás também acessa a mente dele através dessas técnicas, e ele sabe disso. Então, aqui ela é chamada de visualização, em outros lugares é chamada de oração contemplativa, meditação. A gente vai aprofundar muito nisso no domingo, e eu vou mostrar para vocês como isso está arraigado dentro da nossa igreja. Por que está arraigado dentro da nossa igreja também, queridos? Porque aonde é o maior interesse de Satanás? Aonde ele deseja destruir um povo que tem a verdade? E muitas vezes as pessoas olham para a igreja adventista e vê esse tanto de apostasia e chamam a igreja adventista de Babilônia. A igreja adventista ela não é Babilônia. Então nós temos que saber separar. As apostasias, elas vão sim entrar na igreja, mas vai haver um peneiramento. E Deus vai ter uma igreja pura. E nós temos aqui, a pessoa acabou de lembrar aqui da oração da sala 57, sim, nós vamos ver isso no domingo, a questão da oração, mas aqui eu estou colocando para vocês que ao vocês se colocarem, submeterem a mente de vocês, numa pessoa que faz esse tipo de terapia, você fuja, não aceite, porque uma vez que você aceitou, você abriu uma porta para a comunicação com os anjos caídos. E vocês vão perceber que, para Satanás se comunicar conosco através da nossa mente, tem pessoas ouvindo vozes. Não é só dentro do nosso meio, lá fora também. Você precisa abrir uma porta, porque Satanás, tanto Satanás como Deus, eles trabalham com livre-arbítrio. Só que Deus, ele não trabalha com engano. Satanás, sim. Por isso é importante você conhecer como é que Satanás vai trabalhar nesses dias. Por isso é importante você saber quais as obras de Satanás antes de Jesus voltar, para que você possa dizer não, para que você possa fechar as portas para que Satanás não se comunique com você. O próximo slide. Agora, dando uma continuidade aqui, queridos, isso vai ter uma implicação tão grande. Esse movimento está aqui no Brasil também. Aqui a gente vê, eu trouxe até a matéria para vocês, né? Com o uso terapêutico de drogas psicodélicas, a Austrália dá início a uma nova era. Realmente, há uma nova era. Domingo vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso. A Austrália libera o uso, agora da BBC News, de psicodélicos para tratar depressão e estresse pós-traumático. Então, a gente vai ver, queridos, que a ciência, ela também está a serviço de Satanás. E seria um engano da nossa parte ao achar que a ciência ela não está a serviço do inimigo. Agora,
essas drogas psicodélicas, nós temos aqui o êxtase, aqui vocês estão vendo a figura de um cogumelo, o que elas fazem? Elas têm efeito alucinógenos. Então, esse tipo de droga, ele dá acesso direto a Satanás à sua mente. Então, você não precisa nem... As pessoas, elas estão lá enganadas, mas uma vez que elas usam esse tipo de droga, elas estão dando acesso a Satanás, e a gente também tem uma droga que é bem famosa, usada em rituais, se eu não me engano, Ayahuasca. Inclusive tem seitas aqui no Brasil que usam. Vocês já ouviram falar onde a pessoa depois fica vomitando, fica com náusea, e elas têm vários tipos de experiências, e aí você vai perceber que, não sei se está na próxima, pode passar o próximo, as experiências de quase morte, EQM, não sei se eu trouxe para cá, aqui trouxe, ó. Elas têm, as pessoas relatam a mesma coisa que acontece na experiência de quase morte com as pessoas que usam esse tipo de droga psicodélica. Aí o título, drogas psicodélicas podem dar uma ideia das experiências de quase morte. Uma pesquisa revelou semelhança entre esses dois estados alterados de consciência. Aí agora aqui eu gostaria que vocês pensassem, por que dentro de um hospital também tem esse tipo de experiência? Como eu falei lá, já falei para vocês, porque no hospital também se usam drogas. Então, nós vemos uma conexão, e aí quando Deus orienta o seu povo, como é que nós deveríamos, nesses últimos dias, como que nós deveríamos estar cuidando da nossa saúde, tudo isso tem um propósito, É claro, numa emergência, eu não estou dizendo para você, numa emergência, eu não vou no hospital, se eu preciso fazer uma cirurgia, eu não vou fazer. Mas assim, é uma porta aberta para Satanás. Quando você precisar fazer algum tipo de cirurgia, você tem que orar, Senhor, que o inimigo não tenha acesso à minha mente, que ele não tenha, que o Senhor me proteja. E às vezes a gente esquece de fazer esse tipo de oração, porque a gente não tem nem noção que Satanás pode usar esse tipo de ferramenta a acesso à nossa mente. Por isso que eu falo, são enganos dos últimos dias. O próximo slide. Alguém só me avisa aí o tempo que eu tenho, porque é aqui, é o videogame que eu quero. Aqui é outro engano de Satanás, onde muitas pessoas, infelizmente, estão sendo controladas, e quando a gente vai estudar, eu estou estudando, terminando de ler um livro, eu vou mostrar aqui para vocês, nem tudo que fala, o autor, ele é evolucionista, mas ele traz muitos estudos, muitas coisas muito interessantes, e aqui você vai descobrir que o vício, esse vício que nós estamos vendo em videogame, o vício nas drogas, tudo isso ele foi criado para um propósito, ele foi estudado. Se a gente for ver mesmo, o LSD é uma droga que foi criada pelos jesuítas, isso não é teoria da conspiração, você pode pesquisar. Então, muitas drogas que foram trazidas para a população, isso veio do próprio governo, porque tem um propósito, porque Satanás age por trás das cortinas. E muitas pessoas hoje estão o quê? Presas a esse tipo de comportamento, que é um comportamento de vício. E hoje tem clínicas nos Estados Unidos, onde você paga um preço alto, e aqui o videogame inclui também o vício em telas, que ele é semelhante. O seu cérebro, ele faz o mesmo caminho neural do vício na heroína, que é considerada a droga mais viciante do mundo. E então eles descobriram, isso foi feito, pesquisas antes de ser lançada, que o vício em telas, em videogames, tem jogos extremamente viciantes, que você joga uma única vez e você fica viciado, e isso não tem a ver com propensão, que muita gente falava assim, igual um pai que é alcoólatra. O filho também vai ser. Nessa questão, não, você tem uma escolha e é criado para viciar. Então, quando você dá um celular para uma criança, você não fala assim, a criança é viciada em celular, queridos. É criado para viciar. Até nós, se não tomarmos cuidados, nós também ficamos viciados em celular, ficamos viciados em jogos. Então, você tem que entender que isso foi estudado. Foi estudado os mecanismos do seu cérebro para que fosse criado esse tipo de vício. E às vezes a gente, não, vou jogar uma vez, e vocês não têm noção de quantos jovens e adolescentes estão hoje presos dentro do seu quarto,
e jogam noites inteiras, perdem oportunidades de trabalho, perdem o tempo de convívio com a família, não tem comunhão com Deus mais por conta de jogos. E aí as pessoas falam assim, não, mas meu filho está em casa, ele está seguro. Como que ele está seguro se ele está num caminho de morte eterna? E aí essas pessoas que vão procurar essas clínicas, elas são internadas, para você ter noção, o tratamento, elas ficam internadas quase 1 ano, em alguns casos, e outros ainda têm que morar perto dessas clínicas, ainda por mais 7 meses, para elas reaprenderem como lidar com a questão da internet, da tecnologia, porque assim, seria muito fácil se nós pudéssemos desligar tudo e tirar a pessoa desse convívio, mas hoje tudo está ligado com tecnologia, tudo praticamente. Então você vai ensinar novamente essa pessoa como ela vai lidar com a tecnologia sem ela cair no vício. E agora pensa comigo, vamos supor, o alcoólatra, quando ele deixa de beber, para ele, uma das coisas que ajuda é ele se afastar do convívio com os amigos e não ir nesses lugares. Agora, um viciado em tecnologia, os celulares estão em todos os lugares. Ele precisa, para acessar uma conta no banco, para pagar uma conta, ele precisa. Aí ele está lá acessando a internet e de repente aparece lá a propaganda ou para ele jogar, ou aparece para ele baixar joguinho. Então, assim, a tentação nesse sentido, ela é muito mais forte. Então, lembre-se, foi criado com um propósito, porque a disputa de Satanás é o quê? Pela nossa mente. E nós também estamos consumindo esse tipo de engano. Pode passar o próximo slide? Esse daqui é o último, já que a gente vai ler, e a gente vai ter um tempo para, não sei se alguém quer comentar ou fazer pergunta. Foi-me mostrado que anjos maus, na forma de crentes, trabalharão em nossas fileiras para trazer um forte espírito de incredulidade. Estes poderes do mal se reunirão em nossas reuniões, não para receber uma bênção, mas para contrariar as influências do Espírito de Deus. Neste tempo, anjos maus, na forma de homens, conversarão com aqueles que conhecem a verdade. Eles interpretarão e distorcerão as declarações dos mensageiros de Deus. Então, esse daqui já é a introdução do nosso assunto de amanhã. Porque às vezes a gente acha, não, Vânia, mas eu não jogo videogame, eu não assisto nada que vem da Disney, não assisto filme, na minha casa não tem televisão, não participo de nada disso. Aí agora a gente vai ver que o negócio está muito mais feio do que aquilo que nós imaginamos, porque nós não estudamos e nós mesmos podemos estar sendo pessoas que estão sendo objetos desse tipo de engano e nós não estamos nos apercebendo. E nós vamos nós vamos reforçar que a única segurança está somente no está escrito. Assim como Cristo venceu a Satanás, não foi por nada sobrenatural, assim nós também teremos que vencer pela palavra dele. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, que nos dê discernimento. Isso aqui foi uma pincelada, tem muito mais coisa, muito mais textos, mas vocês podem estudar. Depois eu vou recomendar já para vocês o livro. Deixa eu colocar aqui a câmera. Não sei se vocês estão me vendo. Deixa eu ver aqui. Tá? Vocês estão me vendo ou vocês estão vendo só a tela? Eu vou pedir para o meu esposo tirar o slide. Aí vocês vão conseguir ver o livro. Aqui. Esse aqui do Will Barron, não tem mais esse livro, você pode encontrar em sebo, mas para quem quiser, eu tenho ele em PDF, uma pessoa abençoada tirou, ela, como que diz? Tirou foto, né? Ela digitalizou cada página desse livro. Eu fui procurar na internet, está em torno de uns R$300. A outra indicação, Viagem ao Sobrenatural. Se você tem medo, querido, medo é uma ferramenta de Satanás.
e ele vai usar o seu medo para impedir que você descubra como ele está agindo nos nossos dias. Então, aqui, ó, viagem ao sobrenatural, isso aqui tem pela casa. Nós temos aqui também, ó, cuidado com os anjos. Esse daqui é essencial para que todo adventista do sétimo dia possa ler. Tem os textos da Bíblia, tem os textos do Espírito de Profecia e tem a experiência de um ex-sacerdote, que é o mesmo que escreveu o Viagem ao Sobrenatural, que é o Will Barron. E tem também, esse é mais atualizado, que é do Gabriel, Resgatado do Reino das Trevas, inclusive o Michelson Borges recomenda esse livro no canal dele. Mais uma vez eu reforço, leia os livros em oração. Leia os livros em oração, há poder para nos proteger, mas você não pode continuar enganado. E um outro que eu recomendo na questão de vício, se você tiver aí uma curiosidade, chama Irresistível. Por que você é viciado em tecnologia e como lidar com ela? Traz umas questões muito importantes, coisa que às vezes a gente nem imaginava, e é uma excelente leitura. Eu gostaria de encerrar com uma oração, e aí a gente abre para ver se tem algum comentário ou alguma pergunta, tá bom? Vamos orar? Bondoso Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, porque neste momento que estamos vivendo na história terrestre, o Senhor não nos deixou sem alertas, o Senhor não nos deixou nas trevas e o Senhor não nos deixou sozinhos. Nós somos gratos pela Tua palavra, na Tua palavra revelados os ardis de Satanás, mas em Tua misericórdia o Senhor ainda deu para nós o espírito de profecia e também deu para nós, Senhor, exemplo de pessoas que estiverem do outro lado e hoje pode dizer para nós também, confirmar aquilo que já foi revelado há muito tempo, através da Tua palavra de espírito de profecia, como Satanás tem agido. O Senhor não deixa o Teu povo a perecer. O Senhor desperta-nos, ó Senhor, para os enganos que estão dentro das nossas portas também. O Senhor tenha misericórdia do Teu povo e ajuda-nos, Senhor, a acordarmos e a decidirmos a estarmos ao Teu lado e a não ter nada em nossa casa, a não ter nada em nossa vida que dê oportunidades para Satanás trabalhar. Em nome de Jesus, amém, Senhor.